Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, agradeço o convite da casa mais uma vez. Tem algum professor aqui, professor de profissão mesmo? Parabéns atrasado pelo Dia dos Professores. Essa palestra eu fiz originalmente em outubro, lá na nossa casa, né? No mês de outubro, em alusão ao Dia dos Professores. E aqui nós temos os três professores, talvez, espirituais que nós podemos nos basear dentro da doutrina espírita. A nossa casa a gente faz um trabalho voltado aos animais, então por isso que eu coloquei os meus animaizinhos aqui. O Chorão, a Lilica e o meu gatinho Miau Miau. Que também são nossos professores, quem tem animal em casa sabe que eles também nos ensinam muito. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses mestres que nós temos dentro da doutrina espírita, né? O espiritismo ele tem três aspectos, né? Digamos, três bases iniciais que estão lá, inclusive, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés, Cristo e o Espiritismo. Né? Moisés, por onde tudo começou, digamos assim. O primeiro, como o pessoal brinca, né? A primeira mensagem psicografada, né, veio por Moisés através dos 10 mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus, que servem para todos os povos, para todas as épocas. As leis dos homens, elas mudam, né? São variáveis, né, de acordo com determinadas regiões, com determinadas épocas, mas a lei de Deus ela é imutável. Né? Se nós conseguíssemos, pelo menos um pouquinho, né, de cada um dos 10 mandamentos seguir realmente no nosso dia a dia, nós já estaríamos dando um grande passo para a nossa evolução. Mas, infelizmente, a gente ainda, né, derrapa na curva, como se diz, né? Por exemplo, quando a gente fala em não matar o quê? Não matar o que tem vida. E aí a gente amplia essa discussão, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas só um desses itens, né? O não matar. E muitas vezes a gente justifica, né, algumas coisas, mas é por um bem maior, enfim. Entre outros itens aqui para a gente refletir. Bom, aí nós temos Jesus, depois de Moisés, veio Jesus, o nosso grande modelo e guia, nosso irmão maior, que nos trouxe muitos ensinamentos. E ele resumiu a lei de Moisés, resumiu os 10 mandamentos, nesse item aqui que está lá no Evangelho de Mateus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente fica pensando, eu consigo realmente amar a Deus? Amar a Deus no sentido de acreditar que Deus é um Pai de infinita bondade e justiça? Porque se realmente eu acredito que Deus é um Pai de infinita bondade e justiça, eu consigo pelo menos entender algumas coisas que acontecem com a gente, né, conosco, com as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa sociedade de uma forma geral. Mas muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar. Principalmente quando acontece algo de ruim com a gente, muitas vezes a gente, né, fica blasfemando a Deus. Mas por que Deus permitiu isso? Por quê? A gente sempre quer arrumar uma justificativa. As leis de Deus são sábias e justas. Eu consigo realmente amar o meu próximo? Se alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu simplesmente perdoo, como Jesus também nos ensinou? Ou eu fico remoendo isso, às vezes uma vida inteira, às vezes levo isso para o lado espiritual, lá para o outro lado da vida, reencarno e fico com aquilo ainda. Por isso que a gente tem, muitas vezes, desavenças com algumas pessoas. A gente não está, por exemplo, convivendo com alguém que a gente não gosta à toa. Talvez a gente não tenha se reajustado numa vida anterior, ou talvez seja algo dessa vida, mas a gente precisa se reajustar. Esse amar ao próximo, ele é muito difícil. Assim como amar a nós mesmos também. Quantas vezes a gente não se desvaloriza, a gente se acha a pior pessoa do mundo? Claro que existe o outro lado, né? Aquelas pessoas que são extremamente egocêntricas, né? Jogador de futebol, por exemplo, é um grande exemplo disso. Estava vendo um pouco antes de vir para cá agora, uma declaração de um jogador famoso aí, que jogou ontem, falando, se não jogar no meu pé, não tem como fazer gol. Quer dizer, ele joga sozinho? Enfim, para quem gosta de futebol, talvez saiba de que eu estou falando. Mas no nosso dia a dia, quantas pessoas às vezes não se acham, como a gente fala no popular, a última bolacha do pacote? Só que aí está indo para um outro lado. Mas
Pegando para o lado do amar a nós mesmos. Muitas vezes nós temos essa dificuldade. E aí, a partir do momento que eu me desvalorizo, que eu me acho a pior pessoa do mundo, isso é uma porta muito larga para uma série de doenças espirituais e físicas também. Como, por exemplo, a depressão. Quantas pessoas não estão deprimidas porque não se valorizam? Porque não conseguem se enxergar como filho de Deus? Então, Jesus, vejam, entre aspas, um simples ensinamento de Jesus, quantas reflexões nós não temos. Então, Jesus é o nosso grande professor, nosso modelo e guia, e tudo aquilo que ele veio nos trazer é para a gente pensar, refletir e principalmente praticar. Bom, Jesus falou de amar ao próximo como a nós mesmos. Um complemento dessa frase de Jesus veio com Mahatma Gandhi, tempos depois, né? Dizendo que tudo que vive é o meu próximo. Jesus não especificou ali que o meu próximo é esse, aquele ou aquele outro. São todos. E aí Gandhi veio complementar. Tudo que vive é o teu próximo. A natureza, todos os seres viventes, todos são filhos de Deus. Todos podem ser considerados como o meu próximo. E aí a gente volta lá para os 10 mandamentos. Lembra que eu falei? Só falei de um item, né? Do não matar. Vejam como as coisas começam a se ligar. Bom, aí veio o Espiritismo. Século XIX, né? Mais de 200 anos, né? Que nós temos a doutrina espírita à nossa disposição, para a nossa reflexão. Essa frase está esculpida no túmulo de Kardec. Segundo consta, não foi ele que disse, mas resume bem os mandamentos, né, se é que a gente pode dizer assim, do Espiritismo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Todos nós que estamos aqui, encarnados, nascemos um dia, certo? Todos nós que estamos aqui, um dia vamos morrer, ou o nosso corpo físico vai morrer. Vai ficar aqui, vai ser enterrado, cremado, enfim. Cada um dá o destino que achar melhor. E nós que estamos dentro de uma casa espírita, todos nós acreditamos que um dia vamos renascer, teremos novas oportunidades, assim como já tivemos oportunidades anteriores. Então é o ciclo da vida. A gente nasceu, um dia a gente vai morrer e nós vamos renascer novamente para progredir. As nossas encarnações têm essa finalidade. O nosso progresso moral, espiritual, enfim. Nós estamos aqui para isso. Essa é a lei, a grande lei universal. Lembrando que o Espiritismo não inventou a reencarnação. Povos muito antes de Jesus já acreditavam na reencarnação. A própria Igreja Católica acreditava na reencarnação. Retirou da Bíblia a pedido de um rei da época, né? Enfim, na verdade, da esposa do rei, que não aceitava a ideia de que ela pudesse ter sido escrava ou que ela pudesse um dia nascer pobre, né? Então, a reencarnação é uma lei natural. E hoje a ciência já vem comprovando isso também. Vale lembrar que o Espiritismo também é ciência, né? Nunca é bom demais esquecer disso. Outro lema, ou outra bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Kardec foi muito perseguido quando disse isso, porque à época, século XIX, fora da igreja não há salvação. Era o que as pessoas acreditavam. Se você não fosse da igreja, ou se você não seguisse os mandamentos da igreja, você estava perdido, você ia para o inferno. E Kardec veio nos ensinar isso. Ou melhor, relembrar os ensinamentos de Jesus, porque também não foi o Espiritismo que inventou isso. Kardec veio nos lembrar que nós precisamos ajudar ao próximo, ajudar a nós mesmos da forma que for possível. Quando a gente fala em caridade, a gente muitas vezes só pensa em tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. Temos inúmeras formas de praticar a caridade. Um centro espírita é a grande prova disso. Quantas pessoas não vêm aqui em busca de uma ajuda espiritual, até muitas vezes material, encarnados e desencarnados? Ou alguém sai daqui pior do que quando entrou? Eu duvido que alguém saia daqui ou sairá daqui hoje pior do que quando entrou. Às vezes a gente vem angustiado com aquele peso, né, do dia a dia, né, e todo mundo, né, tem os seus afazeres do dia a dia, mas a casa espírita está preparada espiritualmente para nos acolher e para aliviar as nossas tensões, as nossas angústias. Isso é uma caridade.
prestada pelos amigos do plano espiritual e pelos irmãos encarnados da casa espírita. Porque uma casa espírita não funciona apenas com os desencarnados. Se não tiver um encarnado para abrir o centro, para ligar a luz, para cuidar de tudo aquilo que uma casa espírita tem, a casa aqui tem a possibilidade de gravar as palestras, também precisa de um encarnado. Ou alguém acha que o nosso companheiro aqui, ele se materializou do plano espiritual. Ele deixou a casa dele, deixou os afazeres dele para estar aqui, prestando uma caridade, assim como todos os outros trabalhadores. A casa aqui fez a festa da pizza para angariar fundos para casa. Antes não precisássemos disso, mas e eu falo, a nossa casa também fez isso no mês de setembro, porque nós precisamos também da parte material, mas para ter a parte material precisa de trabalhadores que deixaram os seus afazeres para prestar a caridade. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente vem buscar ajuda na casa espírita, traz a água para fluidificar, põe o nome no caderno de vibrações, mas tudo isso, por trás de tudo isso, tem uma equipe material e espiritual que está aqui, prestando a caridade. E aí quando a casa muitas vezes precisa de voluntários, não estou preparado, não é o meu momento, e às vezes a pessoa tem um grande potencial para fazer alguma coisa. Mas simplesmente, deixa para depois. Tudo bem, livre-arbítrio de cada um, mas tem muita gente com potencial para isso. Outra frase que eu gosto muito, que Kardec nos deixou, está também no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E nós vivemos tempos tão sombrios, né, em que a fé raciocinada, principalmente para quem se diz espírita, foi colocada no bolso de uma calça, no bolso de algum lugar, e a pessoa não lembra onde colocou. Porque Kardec nos recomendou, temos a razão e o bom senso acima de tudo. Eu já falei aqui, acho que algumas vezes, que espírita não é melhor do que ninguém. Nós não somos privilegiados, não somos melhores do que nenhuma outra religião, mas nós temos o conhecimento à nossa disposição. E a partir do momento que a gente não utiliza a nossa fé, o nosso bom senso, para todas as situações da vida, não só em relação aos espirituais, estamos sendo realmente espíritas. A partir do momento que eu me deixo levar por situações, por pensamentos que não condizem com os princípios cristãos, porque uma pessoa que se diz realmente cristã precisa seguir os princípios cristãos, mas não os falsos profetas, que está cheio por aí. Não estou falando só de religião. Tem muito falso profeta aí e que muitas vezes alguns espíritas se deixam levar, porque se esquecem desse princípio do espiritismo, da fé raciocinada. Né? Nós temos que repensar muitas vezes algumas atitudes nossas. Repito, não somos melhores do que ninguém, mas a partir do momento que a gente estuda, nós temos obrigação. Uma obrigação moral com a gente mesmo. Puxa, eu sabia e ainda assim me deixei levar por certas coisas. É muito triste a gente ver alguns espíritas, né, tendo determinadas atitudes. Bom, dentro aí do espiritismo, nós temos outros professores, né, que, digamos, ramificações do espiritismo. Um deles, nosso querido Chico Xavier, que também teve seus professores para trazer para a gente mais de 400 livros. Um deles, um clássico da literatura espírita, é o livro Nosso Lar, que virou filme, já estão produzindo o terceiro filme da série, inclusive. Né? E logo nas primeiras páginas do livro Nosso Lar, tem essa frase que, inclusive, para quem assistiu o filme, ele fala logo no começo do filme. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, e a morte, um sopro renovador. Lembrando que o André Luiz, ele não era uma pessoa espiritualizada, tanto que ele ficou 8 anos no Brau, né? Quando estava aqui encarnado, era alguém extremamente materialista. E quando ele se deu conta, né, de como era a vida no mundo espiritual, quando ele foi aprendendo como as coisas funcionavam, né, aí ele trouxe para a gente as experiências de vida do outro lado para a gente aqui. Ele foi, apesar de ter sido médico, né, quando estava encarnado, ele foi
quase que um repórter do mundo espiritual. Ele trazia as percepções dele, daquilo que ele estava vendo, que para ele era tudo, quase tudo novidade. E ele ficou muito tempo se preparando para escrever junto ao Chico. O Emmanuel apresentou ao Chico. E aí ele nos trouxe toda a coleção, né, A Vida no Mundo Espiritual, começando pelo livro Nosso Lar, que é um livro fantástico, né? Todo mundo, acho que se diz espírita, se não leu, se não assistiu o filme, pelo menos já ouviu falar, sabe mais ou menos da história do André Luiz. Outro professor do Chico, o seu próprio mentor espiritual, Emmanuel, que, aliás, já começaram as gravações do filme Emmanuel. Tem uma postagem do Wagner de Assis, que é o diretor do filme, ele postou a foto do ator que vai fazer o Emmanuel. Sensacional. Quem depois tiver a oportunidade, procura lá nas redes sociais. Né, o cara já vestido de Emmanuel. Tem um depoimento dele, né, do ator, que é um nome diferente lá, não ouso aqui pronunciar. Mas já começaram as gravações. Né, a cinebiografia do Emmanuel. Teve a cinebiografia do Chico, agora contando a história do Emmanuel. Que, entre outras encarnações, segundo ele próprio, foi o padre Manuel da Nóbrega. Encarnou depois no Brasil, enfim. E na época de Jesus ele era um senador romano. E a frase que talvez tenha marcado mais, né, essa ligação, né, Chico barra Emmanuel, que todo mundo em algum momento já ouvia, as pessoas às vezes até trocam a ordem da frase, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O que aconteceu, o que já passou, já foi. A gente não tem uma máquina do tempo para voltar no tempo e refazer as coisas, mas a gente pode fazer a partir de agora algo novo. Semear novas coisas boas a partir de agora para um dia elas germinarem. Então, nós temos um futuro melhor. Esse é o grande ensinamento que o Emmanuel deixou para o Chico e que nos deixou para todos nós, né? Deixou esse ensinamento para todos nós. Aí eu trouxe essa senhora aqui, chamada Jane Goodall, não sei se alguém já ouviu falar dela, desencarnou agora esse mês de outubro. Por que eu trouxe essa senhora aqui? O Espiritismo ele tem 3 aspectos: filosofia, religião e ciência. Kardec nos recomendou que seguíssemos aquilo que a ciência diz, porque o Espiritismo é uma doutrina progressiva, certo? Então, essa senhora, uma cientista, uma primatologista, etóloga e antropóloga britânica, que durante praticamente toda a sua vida lutou e muito em prol dos animais, em especial dos gorilas, dos macacos, dos primatas, que, segundo a própria biologia, são os nossos parentes mais próximos, fisiologicamente e até espiritualmente. Antes de adentrarmos a fase de humanidade, muito provavelmente habitamos corpos de outros seres, entre eles de primatas. Bom, ela, durante toda a sua vida, lutou muito por eles. E num dos congressos, ela, uma pessoa respeitadíssima, né, hoje, né, dentro do meio acadêmico, felizmente, acho que o legado dela vai ter continuidade, porque ela deixou muitas sementes ao redor do mundo, e imagino que todo o seu trabalho não será em vão. E ela deixou um pensamento muito interessante para a nossa reflexão enquanto espíritas, a respeito da nossa relação com os outros seres, né? Enfim, para a gente pensar um pouquinho. Durante toda a vida dela, ela ouviu das pessoas: Jane, você não devia dar nomes aos chimpanzés. Eles são seus objetos de pesquisa, eles deveriam ter números. Só um parênteses aqui. Muitas vezes a gente vai em casas, a gente vai, por exemplo, num consultório médico, em algum lugar, e as pessoas nos dão senha para ser atendido, às vezes por uma questão até de logística, né? A gente é um número apenas. Eu acho muito interessante e acho muito humano quando a gente vai em algum lugar e as pessoas nos chamam pelo nome. Isso humaniza um pouco mais o atendimento, seja ele qual for. Mas aí é de cada lugar, né, não vamos querer que todos os lugares nos chamem pelo nome, mas em alguns lugares, quando nos chamam pelo nome, a gente se sente pelo menos um pouquinho mais acolhido do que ficar só números, né? 1, 2, 3, enfim. E ela, durante toda a vida dela,
né, ouviu das pessoas, né, dos seus colegas, né, que os chimpanzés não deveriam ter nomes, deveriam ser números. São objetos, para muitos, né, são meros objetos. Bom, Jane, você não pode falar sobre os animais terem personalidade, mente, emoção. Isso é exclusividade nossa, humana. Você não pode ter empatia com seus objetos de pesquisa. Para ser uma boa cientista, você tem que ser objetiva, e para ser objetiva não pode ter empatia. Qualquer semelhança com qualquer outra situação em relação a humanos não é mera coincidência. Inclusive no meio espírita, tá? Inclusive no meio espírita. Aí vem a fala dela. Bom, eu tive um grande professor, quando eu era criança, um professor que já havia me ensinado que esses outros professores, que o que esses outros professores estavam dizendo, era uma besteira absoluta. Esse professor, muitos de vocês também tiveram. Foi o meu cachorro Rusty. Para ela, Jane Goodall, uma cientista, o grande professor dela foi o seu cachorro. E para muitos de nós também, nossos animais também são nossos grandes professores. Para aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, claro. Se você tem um cachorro, um gato, um porquinho da Índia, um coelho, um papagaio, qualquer um deles, você sabe perfeitamente que nós não somos os únicos seres no planeta com personalidades, mentes e emoções. Uma cientista falando, tá? Não tem nada a ver com o espiritismo isso aqui. Ela não é, quer dizer, não sei se ela já teve contato com a doutrina espírita, mas ela é basicamente uma cientista. E é uma cientista dizendo que nós não somos nós humanos, não somos os únicos seres com personalidade, mente e emoção. Lembrando, espiritismo também é ciência. E gradualmente, a ciência passou a aceitar que somos parte e não separados do restante do reino animal. Então, quando vocês ouvirem aí de coleguinhas espíritas, né, que animal não tem alma, que é princípio inteligente, que não se pode isso e aquilo do animal, lembrem-se dessa fala da senhora Jane Goodall, uma cientista desencarnada agora no mês de outubro. Para quem se diz espírita e nega a ciência, desculpe, vai procurar outra religião. Mas não bata no peito e se diga espírita. E tem muito coleguinha aí, famoso, que coloca um tapete vermelho para ele quando vão em determinados lugares e que falam bobagens por aí. Negam o que a ciência diz. Não sou eu que estou dizendo. Aqui, ó, Jane Goodall, desencarnada agora no mês de outubro. E lembrando que Kardec nos recomendou que seguíssemos a ciência. Que se um dia o espiritismo estivesse em contradição com a ciência, que seguíssemos a ciência. Então, uma fala forte, dependendo do ponto de vista. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, não se choca com essa fala dela. Mas tem muitos companheiros que, poxa, como assim? Animal tem sentimento, animal tem personalidade, animal tem emoção. Então, se o animal tem emoção, tem sentimento, então, aquele mandamento lá, entenderam como as coisas começam a se conectar? Bom, esse senhor aqui, Marcel Benedetti, para o nosso centro lá, o nosso trabalho, ele foi um inspirador do nosso trabalho, né? Foi um médico veterinário e espírita. E num dos livros dele, chamado Meus Amigos Inteligentes, ele contou uma historinha, tem várias historinhas nesse livro, uma delas vou compartilhar aqui com vocês. Uma senhora, observando sua janela, percebeu que um morador de rua, se ajeitando para dormir em uma noite fria de inverno, enrolou-se no que podia para se aquecer, enquanto o cão que o acompanhava se deitou, escondendo o focinho sob a cauda. Aquela senhora então resolveu levar um cobertor para eles, para que eles pudessem se aquecer, né, numa noite fria, né? Ela voltou para casa e, observando pela janela, o cão acordou e, arrastando o seu novo cobertor, colocou-o sobre o seu companheiro humano e deitou-se ao seu lado. Esse comportamento parece algo semelhante ao sentimento de compaixão encontrado entre, aí eu vou colocar entre aspas, em alguns humanos. Ah, mas é um animal, é um cachorro, irracional, não tem sentimento, não tem compaixão. São comportamentos que muitas vezes a gente percebe, principalmente quem tem animal em casa,
às vezes percebe comportamentos minimamente semelhantes. E aí fica a dúvida, quem é o irracional? Nós somos os seres mais inteligentes da criação? Em tese, sim. Atingimos um patamar evolutivo que nos permite dizer que somos realmente inteligentes. Só que muitas vezes nos falta o básico, que é compaixão, amor ao próximo, empatia. E que nós encontramos em algumas situações, em alguns irracionais. Então, só para a gente refletir um pouquinho. Para a gente encerrar, trouxe aqui uma história também espírita, né, desse companheiro maravilhoso, chamado Bezerra de Menezes, que inclusive tem um filme também. Um filme muito interessante, né, que conta a biografia dele. E entre várias passagens, né, do Bezerra, tem uma que ele tira o anel de formatura dele e dá para uma senhora que não tinha dinheiro, não tinha condições de comprar um remédio. Eu fico me perguntando, vendo alguns comportamentos de alguns médicos nos dias de hoje, que médico faria algo semelhante nos dias de hoje? Porque você vai numa consulta médica, seja ela particular, seja ela pública, muitas vezes o médico mal olha na sua cara. Você é só mais um ali. E às vezes a gente olha para o exemplo do Bezerra e fica se perguntando, né? Puxa vida, onde está a humanidade desses médicos? Vou contar um caso que aconteceu comigo, de um médico, amigo meu, ó, tudo entre aspas, e espírita também, tá? Era médico, era meu amigo e era espírita. Frequentava o mesmo centro que eu. Eu passava com ele, né? Enfim. Aí um dia eu fui na clínica que ele atuava e fiquei lá, sem brincadeira, fiquei 2 horas esperando para ser atendido. Via pessoas chegando depois e sendo passadas na frente, não sei por qual motivo, enfim. Eu tinha deixado o carro no estacionamento e o estacionamento ia fechar, né? Enfim, se eu não fosse atendido logo, eu ia deixar o carro lá, só ia pegar no dia seguinte. E o tempo foi passando, eu olhando o relógio, falei, pô, não vai dar. Peguei, fui lá na recepção, falei, viu, vai demorar muito ainda, né? Meu carro está no estacionamento. Ah, tem mais 2 pessoas na sua frente ainda. Isso já era 15 para 6 da tarde. O estacionamento fechava às 6. Claro, então, desculpa, eu tenho que ir embora porque não vai dar tempo, né? Posso deixar meus exames para ele ver, né? Enfim, tá bom. Fui embora para casa, no meio do caminho, antes de chegar no estacionamento, não digitei o carro em movimento, mandei mensagem para ele, falei, pô, falta de consideração, né? Fiquei 2 horas para ser atendido, só porque é convênio você não me atendeu? Aí, curiosamente, menos de 1 minuto depois, ele viu a mensagem. E aí me mandou um áudio. A parte mais leve que ele escreveu foi, não vou te atender mais, procure outro médico. Era meu amigo, vai. Ia no centro que eu frequentava. Mas era espírita também. Eu duvido, pelo comportamento dele, eu duvido que ele fizesse o mesmo que o Bezerra. Aliás, nos dias de hoje, eu duvido que algum médico faça algo parecido. Para quem não sabe da história, tem um pequeno texto aqui que ilustra, né, aquilo que foi a grandeza de Bezerra de Menezes. O médico verdadeiro é isto. Não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau o caminho e o tempo. Ficar perto ou longe do morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Só um detalhe, quando o Bezerra chegou no mundo espiritual, acho que é um livro da Sueli Caldas Schubert, se não me engano, ele acordou, né, no mundo espiritual, né, no quarto e tal, e ele olhou pela janela e viu uma multidão lá fora, né, e perguntou quem são essas pessoas, né, que estão aí fora, né, do lado
era um hospital espiritual e tinha várias pessoas do lado de fora. Quem são essas pessoas aí? Aí a pessoa que estava o ajudando foram as pessoas que você ajudou em trabalhos mediúnicos, que você ajudou enquanto era médico, pessoas que vieram aqui para te dar as boas-vindas pela sua chegada. E era uma multidão de pessoas do lado de fora. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Um grande exemplo para nós espíritas. Para vários aspectos. Né? E que esse exemplo dele sirva para nos inspirar de alguma forma. Puxa, eu faria algo, eu faria igual ao Bezerra? Talvez não. Talvez nenhum de nós fizesse algo semelhante. Mas que de alguma forma a gente tenha pelo menos um mínimo de caridade, um mínimo de amor ao próximo, que é o que falta para muitos hoje em dia, para muitos companheiros, né, cristãos que se dizem cristãos. Então o exemplo do Bezerra serve para todos nós, né? Todos nós que nos dizemos espíritas. Então, essas são as mensagens, né? Eram só as reflexões para o dia de hoje, né? Para a noite de hoje, que a gente possa, né, de alguma forma, interiorizar um pouquinho daquilo que foi falado aqui hoje, de alguma forma colocar em prática aquilo que estiver ao nosso alcance, porque tem muitas coisas que às vezes nesse momento a gente não consegue. Não adianta a gente querer forçar. Mas alguma coisa tenho certeza que vai servir para a gente pensar, para refletir e praticar. Porque o espiritismo é prático. Não adianta a gente vir na casa espírita, assistir palestra, participar de grupo de estudo, ler livro, assistir filme, e da porta do centro para fora temos as mesmas atitudes ou sermos mais um no meio da multidão. Para quem se diz espírita, que seja de fato pelas suas atitudes no dia a dia e principalmente dentro de casa. Porque é dentro de casa que começam as nossas provinhas, né, as nossas pequenas lições que a gente precisa colocar em prática. Acho que hoje é a última vez que eu venho aqui nesse ano aqui na casa, então agradeço a casa por todos os convites, né, desse ano, uma casa que eu me sinto muito bem em vir, sou muito bem acolhido, né, tenho um carinho muito grande por esta casa, pelo seu Lauro, né, que foi quem me trouxe até aqui, né, que me indicou para começar a fazer palestras aqui. Então, muito obrigado a todos por mais um ano que estivemos juntos aqui e que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de cada um de vocês. Uma ótima noite a todos.